Olá! Você sabe o que é eletrônica digital? Esse vídeo não estaria chegando até você se não fosse a eletrônica digital. A internet, os computadores, os telefones de hoje em dia e até mesmo as televisões, todas elas funcionam pela eletrônica digital. Então, não perca esse vídeo que eu vou explicar como que essa eletrônica funciona. Vamos então agora entender sobre a eletrônica digital. O princípio da eletrônica digital é a informação de ligado ou desligado. Tudo é baseado nisso. Por exemplo, tendo uma lâmpada, ela pode estar ligada ou desligada, certo? E a partir daí eu posso informar alguma coisa para você. Se eu desligo ela, vamos combinar que isso vai significar um zero. E se eu ligo ela, isso vai significar 1. Apagado é 0 e ligado é 1. Bom, a partir desse princípio, nós vamos conseguir então converter qualquer informação para o ligado e desligado. Mas para isso nós vamos precisar de um sistema numérico. O sistema numérico que a gente está mais acostumado a usar é o sistema decimal. Ou seja, nós temos aqui 10 símbolos diferentes, 10 dígitos, e conseguimos escrever qualquer número com esses 10 símbolos. Já o computador, ou na eletrônica digital, o ligado ou desligado, nós precisamos de 2 símbolos. O 0 é desligado, o 1 é ligado. Por isso, então, nós vamos usar o sistema binário. Todos os números que nós podemos escrever no sistema decimal, nós podemos também escrever no sistema binário. Mas como? Repare o seguinte, se eu estou escrevendo aqui no sistema decimal, estou contando 1, 2, 3, 4, assim por diante, até chegar aqui no 9, tudo bem, eu usei um símbolo. Mas o que acontece daqui para frente? Eu quero escrever o 10. Então eu volto no 0 e coloco 1 lá em cima. E aí eu continuo contando nesse dígito de baixo e 1 aqui em cima até eu chegar ao 19, certo? Então tá lá, 1, 2, e aí eu tenho o 11, o 12, o 13 e assim por diante. Então sempre que eu chegar no último símbolo, no 9, eu ponho 1 lá em cima. 99, ponho 1 lá em cima. 999, ponho 1 lá em cima e assim eu consigo, então, ir continuar a numeração até quanto eu quiser. Agora, e no sistema binário? É a mesma coisa. Eu tenho aqui 0, significa 0. 1, 1. Mas e o 2? Eu não tenho mais o dígito, o símbolo 2. Então, eu volto no 0 e coloco 1 lá em cima. E continuo a contagem aqui embaixo. 1. E peraí, eu não tinha mais o 2. Então, voltei no 0, coloquei 1 lá em cima. E aí eu continuo. 6, 7 e vou até quantos números eu quiser. Isso é o sistema binário. Então, na eletrônica digital, toda a informação nós vamos converter para números e guardar a informação utilizando o ligado e o desligado. É importante também comentar que nós temos um outro sistema numérico, que é o hexadecimal. Ele não é utilizado pela eletrônica digital. Sim, alguns programadores, enfim, em alguns casos facilita trabalhar a informação em hexadecimal. Mas o computador, a eletrônica digital, trabalha só com o binário. No caso do hexadecimal, nós temos então 16 dígitos. O A, por exemplo, significa 10, o B significa 11. Só para efeitos de curiosidade isso, ok? Bom, tendo então essa conversão, o que nós temos agora aqui é que sempre que eu quiser guardar o número 2, eu converto ele para binário e pronto, eu posso guardar. Aqui, por exemplo, ligado e um desligado, eu tenho a informação 2 aqui nessas lâmpadas. Se eu quiser a informação 4, eu converto ela para binário, e aí eu tenho aqui o 1, que equivale ao ligado, e os desligados, ok? Então eu tenho que converter tudo para binário, e aí eu guardo a informação em binário. Mas o que é importante agora comentar é que a menor
informação que a gente pode tratar na eletrônica digital é o bit. Uma lâmpada, nesse exemplo. Um bit ele pode apenas guardar uma informação ligado ou desligado. Mas se a gente agrupar 8 bits, nós obtemos então 1 byte. Ou seja, eu peguei 8 lâmpadas, eu tenho 1 byte. Com 1 byte, eu consigo contar de 0 até 255. Então, com 1 byte, eu já consigo converter muita informação, texto, para 1 byte. Como que essa conversão será feita? Vamos entender o conceito dos textos digitalizados, ou como que convertemos o texto em dígitos binários. O primeiro conceito aqui nessa conversão é o conceito da codificação. Aqui, por exemplo, eu escrevi uma palavra. Você consegue entender o que está escrito aqui? Não, né? Mas se a gente combinar o seguinte, vamos combinar que o olho é a mesma coisa que o E, a boca, o H e assim por diante. Cada símbolo tem um significado, ok? Então, dessa forma, a gente já consegue trocar os símbolos para a letra correta e deciframos aquilo que estava escrito, ou seja, codificamos. Como a eletrônica digital trata apenas números, então, qualquer letra que a gente tenha, a gente vai ter que converter essa letra para um número. E aí é que entra o conceito do byte. O início do byte veio daí. Então, por exemplo, nós temos aqui essa tabela, uma tabela muito comum, tabela ASCII 2. Você pode procurar essa tabela aí no Google, que você vai ter ela inteira. Aqui nós temos apenas um pedacinho dela, que mostra os principais símbolos e o código de cada símbolo. Então, por exemplo, aqui o símbolo do A maiúsculo, nós temos o código 65. O símbolo do 4, nós temos o código 52. Então, tudo o que eu escrever no teclado, aparecer escrito na tela, vai ter sido convertido para esse número, e esse número é que é convertido para binário para que seja guardado no computador. Repare o seguinte, se eu tenho a letra A, então eu converto pelaquela tabela para o código 65, ou seja, em computador 65 é um A. E esse 65, se eu for gravar ele em binário, converter o 65 decimal para binário, nós vamos obter isso aqui. Isso aqui é o número 65 em binário. E convertendo isso para o ligado e desligado, nós vamos ter esse byte aqui. Aqui temos um byte com a informação da letra A. Se eu for, então, converter ideia, guardar ideia no computador, eu tenho que converter cada uma das letras pela tabela que a gente viu, pela tabela ASCII. Então, eu tenho aqui o I73, o D68, o E69 e assim por diante. Esses códigos aqui é que eu vou guardar. Então, para guardar a palavra ideia, a gente vai obter aqui o byte de cada um desses números, que são exatamente esses bytes. Eu pego todos esses bytes, guardo no computador e tenho a palavra ideia guardada lá. Quando eu quiser ler de novo, eu vou ler esses bytes dessa forma e vou interpretar e saber que aqui eu tenho a palavra ideia. Tudo isso feito automaticamente. Bom, a imagem, os vídeos são tratados também, todos são convertidos para números, por incrível que pareça. Se a gente pegar uma imagem, a gente vai conseguir ver o seguinte. Por exemplo, peguem lá uma lupa e olhem numa tela de televisão, na tela do seu computador, ou se a lupa for bacana, até mesmo na tela do seu celular, você vai ver que lá dentro da tela, nós temos inúmeros pontinhos. Esses pontinhos, se a gente for verificar, cada um deles ele é composto de 3 luzezinhas. Uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul. Isso é um ponto da imagem. É um pixel, ou seja, misturando essas 3 cores, nós vamos obter qualquer cor. Então, se eu tiro uma foto, o primeiro que a máquina vai fazer, o meu celular, por exemplo, que eu tirei foto, a primeira coisa que ele vai fazer é converter aquela imagem para pontos. Ele vai pegar a imagem e vai formar vários pontinhos para que forme toda a imagem. Cada um desses pontos é um pixel.
E para que ele guarde essa informação no computador de cada ponto, a gente precisa saber qual é aquela cor, em que tonalidade ela está. Por isso nós temos aqui esse pixel formado por essas três luzes. Essas três luzes, na verdade, é que o vermelho, o verde e o azul, se a gente for traduzir isso para o inglês, nós vamos ter aqui o red, o green e o blue, vermelho, verde e azul. Isso nos dá o código RGB, ou seja, a forma de converter a cor para o computador, nós podemos utilizar esse formato RGB. O que seria o RGB? Seria pegar cada uma dessas luzes e guardar a tonalidade em que ela está acesa. Por exemplo, aqui eu tenho o vermelho, eu vou guardar com a tonalidade 24. Lembrando que um byte ele pode variar de 0 até 255. 0 quer dizer apagado e 255 é aceso o mais forte possível. Então, qualquer número entre 0 e 255, eu estou guardando a tonalidade dessa cor, do vermelho nesse caso. No caso do verde, eu quero na tonalidade de 182, que é esse exemplo de um byte aqui. E o azul, eu quero na tonalidade de 52. Se eu configurar um ponto com essa tonalidade aqui, com esses 3 bytes, nós vamos obter essa cor aqui, esse verde nesse tom. Combinando então aquelas 3 cores, a gente vai obter qualquer cor. Reparem, em qualquer programa que você consiga mudar a cor no seu computador, você vai obter uma tela muito parecida como essa. Então, qualquer cor que você escolha e qualquer tonalidade, você vai obter aqui uma combinação da tonalidade do vermelho, do verde e do azul, que são aqueles 3 pontos lá. Então, é assim que a gente vai guardar a imagem. Ponto a ponto, e cada ponto a gente converte para tonalidade, obtendo 3 bytes para aquele ponto. E é isso que nós guardamos no computador, esses 3 bytes para cada ponto da imagem. Um outro conceito muito importante é o conceito da conversão do som. Então, por exemplo, o som aqui do meu vídeo chegando até você, aquele MP3 que você escuta, as músicas e assim por diante, tudo isso foi digitalizado para chegar até o seu aparelho, para ser guardado e depois convertido para o seu alto-falante para que você consiga ouvir. Como que essa digitalização é feita? Todo som é baseado numa onda, certo? O som ele é uma vibração no ar que o nosso ouvido consegue ouvir. Essa vibração é uma série de ondas que chega e a gente consegue ouvir. Bom, então, se o computador pegar uma onda, o que ele vai fazer? Ele vai converter essa onda para binário, certo? Para guardar lá naquela informação ligado e desligado que a gente viu. Então, como que a gente faz essa conversão? O computador ele vai quadricular essa onda. Vamos supor que eu peguei aqui o tempo de 1 segundo de uma música. Tá aqui, eu peguei 1 segundo dessa música, essa é a onda da música aqui. E aí eu vou quadricular essa música de forma em que aqui eu vou ter várias linhas e vou numerar essas linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Para facilitar, aqui eu já numerei em binário. Tá? Aqui é o 0, aqui é o 1, 2, 3, 4, tudo isso em binário. Cada linha tem seu número. E eu vou verificar aqui, em cada coluna, por qual linha a minha onda do som está passando. Esse vermelho aqui é o que o computador faz para verificar. Bom, na primeira coluna, essa onda está passando aqui pela linha 3. Na segunda coluna, está passando pela linha 6, 8 e assim por diante. 9, 8, 7 e assim por diante. Então, essa informação aqui é aquela que a gente vai guardar. Ou seja, a gente vai converter e guardar a informação em qual linha, naquele momento, aquela coluna, aonde estava passando. Depois, para fazer a conversão inversa, é fácil. É só a gente fazer a conversão para a onda e poder reproduzir o som. Agora, para se ter uma ideia de quanto a qualidade de conversão ela pode ser, nós temos 2 conceitos importantes aqui na digitalização do som. Nós temos o primeiro conceito, que é a profundidade. Reparem que eu utilizei aqui 4 bits para
cada linha. E a profundidade, então, nesse meu exemplo, é de 4 bits. Nós podemos aumentar isso para melhorar a nossa qualidade. E também, um outro conceito é a de taxa de amostragem. Ou seja, para 1 segundo da música, nós utilizamos 20 colunas. Ou seja, eu dividi esse 1 segundo em 20 colunas. Também, se eu aumentar essa taxa de amostragem, a gente vai obter uma qualidade melhor do som digitalizado. Por exemplo, um CD de música, que já tem uma qualidade muito boa de som, ele vai ter aqui uma profundidade de 16 bits, então são 16 bits aqui, ou 2 bytes, mesma coisa, para numerar as linhas. Então imaginem quantas linhas eu consigo ter, vou dividir isso aqui em muito mais linhas. E eu vou obter aqui uma taxa de amostragem de 44.100 Hz. Ou seja, vou dividir em 44.100 colunas, 1 segundo de música. Por isso que um CD ele tem uma qualidade tão boa, porque realmente a digitalização é feita através dessas taxas. Por isso, inclusive, que um CD a gente consegue armazenar 700 megabytes. Aproximadamente, tá? 700 milhões de bytes. Com essa capacidade, a gente consegue armazenar aproximadamente 80 minutos de música. Por isso que a gente tem essa taxa de conversão dos CDs, que nos dá aí 80 minutos de música aproximadamente. Okay? O mais importante aqui da eletrônica digital é entender agora como que o computador funciona, de uma forma, claro, básica. Depois a gente vai ter vídeos se aprofundando muito mais. Mas é importante entender que a eletrônica digital nasceu com o computador. E aí, para a gente entender o computador, nós temos aqui 2 principais componentes que estão lá dentro do computador de vocês, até mesmo dentro do celular, ok? O celular ele é também um computador, ele vai ter esses 2 componentes principais, o processador e a memória. Esses 2 componentes fazem com que todo o computador funcione. Imagine o seguinte, como que funciona a memória? A memória para o computador, ela trata-se de uma biblioteca. É uma biblioteca onde a gente vai guardar informação. Lembrando que tudo foi convertido para binário, para acesos e apagados, ou seja, bits que agrupados são bytes. Okay? Então, na memória eu tenho bytes, acesos, apagados, guardando a informação que eu quero, usando aquelas conversões que a gente viu para texto, para som e assim por diante. Bom, além da informação que a gente pode guardar na memória do computador, o que faz com que o computador seja muito potente é que ele também tem a capacidade de executar essa informação. Por isso nós temos como guardar na memória programas, ou seja, como que o processador vai funcionar? Ele vai pegar uma informação ou vai pegar outra? Ele vai pegar uma informação e vai juntar com a outra, e para onde que ele vai jogar isso? E tudo isso o processador pode fazer, mas ele vai seguir o que está escrito no programa. No programa nós vamos ter todas as instruções que o processador tem que seguir para funcionar. Mais ou menos dessa forma, então, que ele vai funcionar. Então, repare aqui, nós temos a memória, o processador, as informações entrando e saindo do processador. Então, quando eu digito informação no teclado, essa informação vem aqui para o processador. Quando eu quero alguma coisa na tela, a informação vem do processador e vai para a tela, e assim por diante. Vimos que na memória nós temos informações e temos programas. Então, quando o computador é ligado, esse programa aqui, ele começa a vir para o processador e o processador começa a executar passo a passo o que o programa diz. Então, nós temos aqui no processador o seguinte, existe uma ligação entre o processador e a memória. Isso é chamado de barramento. É o canal que envia informação da memória para o processador. Ligamos o computador, então aqui no processador nós temos um módulo de controle, uma parte do processador de controle, que vem aqui no programa e traz aqui e começa a ler o programa. O que eu vou fazer primeiro? Faço isso, depois segundo. E aí ele começa a executar cada instrução que está aqui no programa. Depois, ele é capaz, inclusive, de resgatar a informação
E essa informação, aqui o nosso programa, ele pode fazer contas, por isso ele tem também uma parte do processador chamada de aritmética, ou seja, ali ele vai fazer contas de mais, de menos. Lembrando que tudo que eu guardei lá não são números, os bytes, os binários, tudo aquilo lá é número. Então eu consigo fazer contas. Tenho uma informação, eu posso somar, multiplicar, dividir. O processador pode fazer essas contas aqui. Já uma outra parte muito importante é a parte lógica do processador. Aqui ele consegue fazer comparações, avaliações. Então ele consegue verificar se algo é falso ou verdadeiro, se um número é maior que algo ou menor, se aquela imagem ela ainda está sendo processada ou não, se aquele som, todo o processamento ele é feito utilizando aqui essa lógica, verificando se é falso ou verdadeiro. Então, inclusive aqui, o princípio dessa parte do computador, nós temos as portas lógicas, que inclusive logo vamos ter outros vídeos explicando essas portas lógicas. Tudo aquilo que funciona aqui dentro das portas lógicas, fazendo com que o computador possa fazer avaliações, e essas avaliações são importantes aqui no programa. Se isso acontecer, então faça aquilo. Se aquilo não acontecer, então faça uma outra coisa, e assim por diante. Por isso que o computador se tornou tão potente. Tudo isso que eu falei até agora sobre eletrônica digital é para que você tenha uma primeira noção. Cada um desses pontos que eu expliquei, a gente tem inúmeras outras coisas para explicar. E isso pouco a pouco, em vídeos futuros, eu vou explicando. O que é bacana é que você pelo menos tenha esse entendimento geral do que é eletrônica digital. Ok? Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica um grande abraço e até o próximo vídeo. Uma porta lógica AND realiza uma operação traduzida como E em português, que é uma multiplicação. A sua fórmula é representada como y igual a vezes b. Vamos ao exemplo da tabela verdade AND. Sendo a igual a 0 e b igual a 0, na saída vai ser 0. Sendo a igual a 0 e b igual a 1, na saída igual a 0. Sendo a igual a 1 e b igual a 0, na saída fica 0. E quando a é igual a 1 e b igual a 1, a saída fica 1. Concluindo, a única situação para que na saída fique 1 seja a igual a 1 e b igual a 1. Uma porta lógica OR realiza uma operação lógica OR, ou em português, que é uma adição. Ela possui pelo menos duas entradas. Por isso, se A e B são suas entradas, na saída teremos o resultado de A mais B. Uma porta lógica OR pode ser resumida através da fórmula y igual a A mais B. Vamos aos exemplos sobre portas OR. Quando as duas entradas A e B são 0, interruptores desligados, a saída Y também é 0. Quando uma só das entradas é 1, um só interruptor ligado, a saída Y é 1. Quando as duas entradas A e B são 1, os dois interruptores ligados, a saída Y também é 1. Conclusão: só temos o nível lógico 0 na saída quando todas as entradas forem 0. XOR significa OR exclusivo. A porta lógica XOR compara dois valores e, se eles forem diferentes, a saída será 1. A operação XOR é representada pelo símbolo mais, e a sua fórmula pode ser resumida como y igual a A, símbolo de mais,
B. Então, na porta short, a saída é 1 se uma entrada é 1 ou a outra entrada é 1, mas não ambas. De outro modo, o valor da saída Y é 1 se as entradas A ou B são diferentes e 0 se são iguais. Uma porta lógica NOT realiza uma operação traduzida como não em português, que é uma inversão. Na tabela verdade NOT, a operação é basicamente inversa, com a fórmula y igual a A negado. Quando A igual a 0, y é igual a 1. Quando A igual a 1, y igual a 0. Conclusão: o seu resultado é invertido.